Olá, e estamos aqui para gravar mais um podcast do profissional farmacêutico e daqueles que são simpatizantes, o nosso Podfarmas. E hoje conto com nossa pesquisadora, ela que dedicou sua trajetória científica a estudos de parasitos e vetores de importância médica na Amazônia. Professora, doutora em saúde pública pela USP e líder do grupo de pesquisa. Olha o peso, gente. Nossa convidada atua diretamente na produção de conhecimentos que impactam políticas de saúde e enfrentamento de doenças na região. E hoje eu estou aqui para falar com a doutora Andréia Brilhante, farmacêutica graduada pela Uniderp, doutora em saúde pública pela USP, professora adjunta da Universidade Federal do Acre, atua nas áreas de parasitologia médica, entomologia e malacologia. Ela, que é vinculada à graduação de enfermagem, medicina, nutrição e credenciada ao PPG, CITA? CITA, o FAC, e na Rede Bionorte, líder do grupo de pesquisa para os vetores de importância médica na Amazônia Ocidental. Aí vocês já sabem o quanta informação nós vamos ter aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Andréia. Ela muito nos orgulha, sabe? E olha que acompanho ela assim já um tempinho, né? Coraçãozinho, assim, sempre tendo que postar. Obrigada por aceitar esse convite, por falar um pouquinho de quem é a Andréia. Andréia de quando, da onde, como é que a Andréia chegou, como é que a Andréia se apaixonou, que é ela que vai falar um pouquinho sobre Andréia. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Rossana, pelo convite, né, de estar aqui. É sempre um prazer te ver, né? Já nos conhecemos aí já tem um bom tempo, desde a época da farmácia, da Fameta. Eita, nem né? vou falar o tempo, porque para não falar nada. Não tanto tempo assim, né? Bem, gente, foi ontem. Então, é um prazer enorme estar aqui e agradeço o convite. Ai, seja sempre bem-vinda. E a Andréia, começou essa paixão pela farmácia quando? Como? Conta pra gente. Bom, na verdade, pela farmácia é uma coisa bem engraçada, desde a infância, eu diria, porque quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, eu lembro que eu tinha visto algum programa de TV que bacana, que tinha... Isso, já era que tinha, assim, uma pessoa no laboratório, era uma mulher dando uma entrevista e mostrando várias vidrarias de laboratório, aquela coisa assim, sabe? Ai, que se apaixonou aqueles vidros. Sim, eu olhava aquelas vidrarias, aqueles líquidos coloridos, aquele microscópio, e era uma entrevista, eu não entendia muito bem, eu era muito criança. E eu lembro que eu só virei assim para o meu pai e disse, eu quero ser isso. Olha só, decidida. Decidida, né? E os anos foram passando, né? E veio o ensino médio. Quando a gente entra no ensino médio, já vai pensando no que vai fazer. Com o mesmo pensamento. Quero aqueles vidrinhos. Exatamente. Eu falei, eu quero ser farmacêutica bioquímica. Fiquei com isso na cabeça até conseguir, né? Então, convencer... Na família tem alguém? Não tem ninguém na família. Na verdade, não tinha nenhum profissional de saúde na família. Então, eu fui a primeira profissional de saúde na família, né? Então... Tem que ser diferenciado dentro do cenário. E aí, fez onde a faculdade? Eu fiz na Universidade para o Desenvolvimento do Estado da Região do Pantanal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Na época era 2005, não tinha o curso de farmácia aqui no Acre, Sim, né? Nós não tínhamos. Não tínhamos, né? E aí tive que buscar fora, né? Então foi todo assim. Que era o cenário da maioria dos farmacêuticos daquele nosso tempo, né? Sim. Buscavam fora e acabávamos voltando para a terra. Sim, exatamente. Foi o que aconteceu, né? Então, fui para Campo Grande para fazer a graduação e gostei muito do curso, era um curso muito bom, muito bem estruturado lá, então foram anos muito felizes na minha vida, né, na época da graduação. Felizes e difíceis também, porque não é um curso fácil, a gente sabe. Né? A gente sofre bastante. Sim, na época era integral ainda, então tinha todo
tinha que ter muito empenho, né? Ficar o dia inteiro na universidade, às vezes tinha estágios à noite. A nossa carga horária naquele tempo a gente não tinha meio período, né? Como hoje. Não. A gente tinha Hoje já é tempo bem mais integral. flexibilizado hoje, né? E aí, depois veio direto ou preferia, falou, vou ficar aqui um tempo? Então, né? Aí depois que passou o tempo da universidade, eu já fui, ainda no período da universidade da graduação, fui fazendo iniciação científica, fui gostando da parte de pesquisa. Então, essa parte de pesquisa já começou lá na... Já começou na graduação, né? Na verdade, eu comecei, né? Não comecei com o que eu atuo hoje, né? Que é com parasitos e vetores, né? Eu comecei, assim, com a parte de plantas medicinais. Né? Então, foi o meu start, foram as plantas medicinais, né? Que é a paixão do farmacêutico. No início a gente ama, né? Com certeza. Manipulação, farmacotécnica. Mas quis ficar por lá ou já queria voltar para o estado? Tentei ficar lá, mas assim, pensei, eu acho que voltando eu teria mais possibilidades, né? Eu estaria mais preparada até para trazer para o meu estado o que eu aprendi fora, né? Então, quando eu terminei a graduação, né, eu engatei já no ano seguinte o mestrado, né, que eu fiz na mesma. Então lá você fez na mesma faculdade que você fez a sua graduação. Sim, fiz o mestrado lá. Aí essa paixão de parasitos e vetores iniciou onde? Então, foi nesse período de transição, né, da graduação para o mestrado. Como eu estava trabalhando com plantas medicinais, mas eu estava testando extratos de plantas em bactérias, né? Então a gente fazia os testes de sensibilidade antimicrobiana utilizando, né, extratos de plantas em várias concentrações, plantas da região do Cerrado, né? Porque o Mato Grosso do Sul é uma região de Cerrado, Pantanal, então a gente usava as plantas do Cerrado e testava, né? Então era o laboratório de microbiologia. Né, tinha uma professora farmacêutica muito boa também, que era à frente dessas pesquisas, mas do lado do laboratório de microbiologia ficava o laboratório de parasitologia. É isso, né? Do lado, era a porta aquele com carinho, porta. assim, olhando. E aí, quando eu acabava as coisas de microbiologia, eu olhava o laboratório de parasita e via o que eles estavam fazendo lá do lado, né? E aí foi por curiosidade? Foi por paixão mesmo? Foi curiosidade. Começou com uma curiosidade, né? E a professora da Parasito também era uma farmacêutica. Na época, ela era professora de cadeira da Federal de Mato Grosso do Sul, teve uma formação na Universidade Federal de Minas. Então, Minas, a gente sabe que tem uma base muito sólida da parasitologia, lá eles são muito fortes nisso. E aí eu fui conhecendo os trabalhos dessa professora. E aí eu fui me encantando. E aí eu tive como a professora, ela te incentivou de uma maneira direta e indireta. Sim. Então, assim, eu fiquei dividida entre as duas. As duas eram farmacêuticas muito bem gabaritadas na área de análises clínicas, uma na área de micro, outra na área de parasito. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer uma escolha. Eu já estava no penúltimo ano de faculdade, faltava acho que 3 períodos para acabar, né, 3 semestres. E aí eu conversei com a minha professora de micro, ela até estava se afastando para fazer um pós-doutorado fora, e aí eu meio que fiquei órfã, né, de orientação. Eu falei assim, eu falei, na hora. Vou pro parasito. E aí foi aí até hoje. Já foi, já... Isso, com essa mesma professora, a convite dela, né, que eu falei para ela, eu gostei muito de trabalhar aqui no seu laboratório, das linhas de pesquisa, quero seguir nessa área, então vamos continuar, Andréia. E no doutorado, como foi essa visão já para esse desafio desse lado epidemiológico? Como é que foi essa visão? Assim, sair mestre, depois voltou e voltei o doutorado Acre. foi depois? Foi depois. Teve uns intervalos aí que foram muito bons para minha vida profissional. Bem depois do mestrado, assim? Porque depois que a gente sai do mestrado, a gente fica meio traumatizada. Foi cansativo, mas assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte em termos de orientação. Minha orientadora era muito mãezona. Isso eu acho que às vezes é importante, né? Ter uma boa retaguarda, né? Essa retaguarda para pesquisa é importante. Muito. Você ter um bom mentor, né? Então, eu diria... Até aquele que você admira, que você consegue seguir, né? Exatamente. Então, aí de lá... Terminei o mestrado e aí
foi o período do limbo, que eu digo, né? O limbo. Ai, aquele que você já coloca e fala assim, como é que eu vou colocar em prática tudo agora? Exatamente, o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? Então, eu tinha uma bolsa de estudos, né? Na época do mestrado, a bolsa acabou, e então eu precisava trabalhar, né? Botar em prática tudo aquilo que eu estudei, né? Então, voltei para o Acre, né? E fui deixando o meu currículo em vários lugares. Recebi propostas para ir para a rede de drogarias e tudo, mas não era aquilo que eu queria, as drogarias, né? Apesar de que eu acho, assim, o farmacêutico na drogaria, ele é essencial, a gente sabe disso, né? Ele tem ele tem o seu valor ali e, querendo ou não... Faz a diferença. Faz, é um estabelecimento de saúde, né? As drogarias são um estabelecimento de saúde, então é necessário o profissional lá, mas o coração estava na área de pesquisa e docência. Eu também gostava muito de dar aula, tanto que na época do mestrado a gente fazia estágio em docência, então eu me encontrei muito ali. E voltando para o Acre, deixei meu currículo em algumas universidades e a antiga, hoje Unimeta, na época Fameta, me chamou para dar algumas aulas, né? No curso de farmácia, enfermagem, entre outros cursos que eles ofereciam, né? E só que não foi bem só dar aula, né? No final das contas. Dessa daí virou, assuma a coordenação do curso de farmácia. Meu Deus, como assim? E aí foi a sua primeira... Foi minha primeira experiência na área de administrativa e gestão, né? Até então eu não tinha nenhuma experiência com administração, com gestão, né? Mesmo que seja na área acadêmica. E digo assim que foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na minha vida. Foi ter sido coordenadora desse curso, fiz excelentes amizades, aprendi muito, os alunos foram assim muito queridos comigo, eu tenho muito carinho pelos alunos daquela época. Até hoje, né? Sim. Por esses colegas que falam até hoje muito. Eu falo para eles, olha, vai ter um podcast com a Ana, né? Não acredito, vou rever, isso é ótimo. Você ficou quanto tempo na coordenação? Fiquei de 2012 a 2015, 3 anos. Foram 3 anos. Foram 3 anos. Que aí, desafio. Nossa, sempre um aprendizado, um desafio, compreender como que funciona, porque não é só a questão da graduação, a parte técnica, mas a gente precisa entender a parte educacional, que é regida pelo Ministério da Educação. Sim. Então, entender toda aquela documentação, todas aquelas... E colocar todas as nossas diretrizes curriculares nesse mundo. Uhum. Então, assim, entender o conselho também, como que ele regulariza tudo isso, mas com o Ministério da Educação receber comissões, então, foi um aprendizado e tanto. E nesses, assim, o que você pegou de grande desafio nesse meio, assim, que ficou de aprendizado? A docência em si, ser gestora ou aprender a ser humano e gestor ao mesmo tempo, porque você lidar ali com a vida individual de cada colega. Sim, eu acho que seria essa última opção. Ser humano e gestor, assim, você entender a particularidade de cada um, querendo ou não, a gente lidar com muitas pessoas, não só os alunos, mas a gente estar com os professores, que são colegas também. Então, gerenciar tudo isso, assim, é um desafio grande, mas... compensador. Muito compensador. Isso muito. É o nosso, né? Lidar com o ser humano é isso, né? E eu acho que depois é o que a gente leva isso depois até para o balcão, para o nosso dia a dia, para a cura, com tudo certeza. Que você é. E o que te motivou a construir essa trajetória acadêmica na Amazônia Ocidental? Foi... assim, quando eu retornei para o Acre, né, eu prestei a seleção para o doutorado, porque a minha ideia era fazer o doutorado direto, até antes, um pouco antes de voltar. Nesse período que você já esteve na academia, você já falou assim, que a sua meta era o doutorado. Sim. Isso era o doutorado, né? Isso estava sacramentado na minha cabeça, era o que eu queria mesmo, né? Então, mas sabia que esse tempo trabalhando na docência, na gestão, também era importante para o meu crescimento. Sim. Mas não tirando o foco do meu objetivo maior, que também era concluir, entrar num programa bom de doutorado e concluir, né? Então, quando eu entrei na Fameta,
Poucos meses depois, houve um doutorado interinstitucional entre a Universidade Federal do Acre e a Universidade de São Paulo. Então, foi uma oportunidade que eu tive, né, de prestar a seleção e ficar nessa ponte Acre-São Paulo. Né? Então, a USP vinha dar o curso aqui, era um curso certificado por eles, né? Na verdade, parceria com a UFAC, né? Com uma parceria com a UFAC. Seria uma turma especial para atender a comunidade acreana. Né? Muito bem. Então, na época, eu entrei nessa seleção, prestei a prova, consegui passar e entrei no doutorado. Então, eu tive que conciliar, o doutorado e trabalho, que aí foi desafio dobrado. Não foi fácil, foram anos, assim, bem difíceis, mas acho que na vida... Cobranças, né? As cobranças de todos os lados, né? Muitas disciplinas do doutorado que eu tive que cursar, fora a parte da tese, do desenvolvimento da tese, né? Então... E o tempo para isso, né? Porque o curso também, ser a coordenadora de um curso requer um tempo muito grande. Então... E aí foi esse o motivo que depois você teve que deixar a coordenação? Sim, porque apertou um pouco, né? Meu Deus, e aí eu tive que deixar. Mas, assim, em relação, né, ao que você questionou sobre, o porquê estudar as doenças aqui, o que me fez escolher essa temática, né? Bom, na época do mestrado, eu já tinha escolhido trabalhar com leishmanioses. A gente sabe que as leishmanioses são doenças tropicais negligenciadas, que infelizmente matam, né? Existem formas clínicas de leishmaniose que podem levar a óbito e outras não, mas que podem deixar a pessoa desfigurada, estigmatizada, enfim. Então, a gente considera como doenças tropicais negligenciadas. Então, na época do mestrado, a minha orientadora trabalhava com isso, ela era uma referência sobre leishmanioses em Mato Grosso do Sul na época. Então, eu segui essa linha. Vindo para o Acre, né, eu tomei conhecimento que a doença era um problema, continua sendo até hoje um grande problema, né? E no estado, acredito que não seja diferente. No estado inteiro, né? Então, eu falei, eu vou trazer o que eu aprendi lá e tentar aplicar e conhecer aqui a realidade local, né? Então, assim, quando eu cheguei, tinha poucos estudos sobre os vetores, qual era o perfil epidemiológico da doença, a gente tinha poucos trabalhos, tinha alguma coisa publicada, mas muito pouco. Então, quando a gente veio para cá, eu digo a gente porque eu não sou sozinha, eu não trabalho sozinha, eu tenho toda uma equipe de colaboradores de outras universidades, estudantes que estão comigo, né, seja de iniciação científica que eu oriento, mestrado, doutorado hoje. Então, eu tenho pessoas por detrás, então por isso que eu sei... grandes apoiadores, exatamente, né? E de várias formações, não tem como você tocar um projeto de pesquisa sem uma equipe, ainda mais um projeto na área de vigilância epidemiológica, de uma doença vetorial, que você precisa de trabalho de campo, trabalho de laboratório, então precisa de pessoas, né? E de várias formações, desde farmacêuticos que fazem parte de ensaios clínicos, ensaios de laboratório, biólogos, biomédicos, então assim, e até enfermeiros também, então assim, vários profissionais já passaram por mim e estão comigo até hoje, trabalhando, né, nessa área, então acaba sendo meio que uma equipe multidisciplinar também para esse tipo de trabalho, né, então assim... Os dados aqui foram difíceis de ser compilados? Não, assim, porque eu tive um bom amparo também pela Secretaria de Saúde, né, do Estado, né, então eu conversei com, acho que eu não sei se você conhece a Carmelinda, que é da divisão de Leishmaniose Chagas, então foi uma pessoa muito importante para mim nesse sentido, que ela abriu muitas portas, porque quando eu cheguei com o projeto para fazer um trabalho de vigilância epidemiológica de leishmaniose, eu cheguei para ela e disse assim, Carmen, eu quero desenvolver esse projeto aqui no Acre, que é algo parecido com o que foi desenvolvido no meu mestrado em Mato Grosso do Sul. Acho que até hoje ela é da coordenação. Até hoje ela é da divisão de Leishmaniose Chagas, né? E aí eu falei, o que você precisa? Né? Porque eu acho que assim, nós da academia, a gente também tem que ouvir o que o serviço precisa de informação, até
uma baita oportunidade para eles terem esses dados compilados Exatamente. e ajudar na tomada de decisão da gestão. É esse o ponto-chave, porque muitas vezes o serviço ele não dá conta de fazer tudo. Sim. Então eu acredito que a academia ela vem para agregar, para ajudar também nesse sentido. Então eu falei para ela, o que você A precisa? gente precisa até, olha, já fica a dica, de mais apoio técnico da rede de pesquisa, das universidades, da pesquisa, Sim, para ajudar as áreas técnicas nessa desenvoltura. Isso é com importantíssimo. certeza. Eu acho que isso alavanca muito. Então, ela disse, Chapuri é um município que está com casos alarmantes de leishmaniose tegumentar, tanto em população jovem, crianças e idosos. Então, sugere que a transmissão esteja ocorrendo nas casas, nos domicílios, e não em área florestal ou de maneira ocupacional, como é o perfil da doença, geralmente, né? Então, falei, então tá bom, então vamos desenvolver esse trabalho em Chapuri. Aí fizemos todo o planejamento, conseguimos financiamento, atrás, né, de recursos e tudo, e foi de onde eu consegui também tirar minha tese de doutorado, né? Meu Deus, que E aí bacana. levantamos muitos dados, conseguimos traçar perfil epidemiológico. Como é que foi os dados, assim? Olha, já a curiosidade, a gente já vai lá para o resultado do trabalho. Olha, a leishmaniose, como você fala muito bem, pelos dados dela seriam mais na floresta. E como é que foi para vocês identificarem que esses dados estavam mais dentro do município? Nos domicílios, principalmente, né, que as pessoas estavam adquirindo mais a doença. Mas elas advindas de áreas rurais. De áreas rurais. Isso, Perfeito. então, a gente conseguiu os dados pela vigilância, né, dados gerais, né, que como é uma doença de notificação compulsória, né, então você tem a ficha de notificação que tem sexo, faixa etária, todos os dados, né, e aí a gente percebeu muitas crianças tendo leishmaniose. A gente sabe que Chapuri vive muito do extrativismo vegetal, né? Então, seja da extração de castanha ou de látex. Então, muitos são acometidos, né? Quando eles estão nessas atividades. Né? Então, a gente tem um perfil epidemiológico homens em idade produtiva, né? Ali dos seus 20 a 40 e poucos anos. Mas a gente viu também perfis bem elevados nas crianças pequenininhas, até bebês, tá? E mulheres. Rede de transmissão. Então, a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil ocupacional, que nós chamamos, que provavelmente trabalhadores da floresta ou que estão fazendo alguma atividade de caça, atividade de subsistência. Mas também a gente tem um perfil domiciliar, onde os vetores eles podem estar visitando ou se adaptando a esses domicílios. Também entra na questão do desmatamento, né, das modificações do ambiente, que perturbam, alteram a dinâmica de transmissão dos vetores, então eles podem estar indo mais aos domicílios. Né? Então, tudo isso a gente conseguiu ver no trabalho. É nesse cenário que eu já estava pensando, eu falei assim, isso daí foi uma modificação que ocorreu num município em específico aí. Sim, sim. Perfeito. E agora vamos falar aí, olha, gente, senão daqui a pouco ela vai apresentar a tese de mestrado, doutorado dela aqui. Não, mas para quem está nos ouvindo, vamos falar um pouquinho dessa importância da parasitologia médica e do estudo dos vetores para a saúde pública. Uhum. Eu acho que fica todo mundo assim, por que André escolheu a parasitologia médica e esse estudo de vetores? E como é que você utiliza isso? E a gente está acabando de falar que isso são dados importantes até para a saúde pública. Sim. Eu falo de leishmaniose, que é uma doença parasitária, né? Mas a gente sabe que tem muitas outras, sim. né? Então, assim, a paixão já veio da graduação, né? Como eu falei, né, anteriormente, né? Então, eu já vi o laboratório de parasitologia. O laboratório do lado, a paixão, né? Eu tive também uma admiração pela minha mentora, orientadora, que era uma referência na área. Então, o gosto começou aí, né? Então, vi que eu não... Minha paixão é essa, não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, foi assim, né?
E vindo para a Amazônia, sendo da Amazônia, porque eu sou acreana, né, do pé rachado, né, só saí para fora para pegar. Voltou, viu, gente? E Isso voltei. é bom. Então, assim, eu fui vendo que as coisas que eu estudei lá e novas coisas que venho estudando estão aqui, né? Então, eu falei assim, é importante que tenha pessoas interessadas nessas temáticas aqui no nosso estado para que a gente possa dar respostas que muitas vezes a gente não tem aqui, preencher lacunas que a gente não tem. Então, nesses anos que eu estou aqui de volta, né, depois desse tempo fora, a gente conseguiu produzir muito conteúdo, muita coisa legal de informação sobre vetores, não somente os flebotomíneos, né, que são os vetores das leishmanioses, mas também outros vetores, porque a gente tem doença de Chagas aqui, que é um problema sério e silencioso, né, mas temos muitos vetores, e temos também pessoas bem capacitadas estudando essa temática aqui, tanto na universidade como também nos serviços de saúde. Temos também as arboviroses, que é pouco estudado. Aqui a gente já não tem muitos colegas, eu não tenho muito domínio nessa área de arbovirose, mas a gente, com um pouco de estrutura que nós temos, a gente busca conhecer pelo menos os vetores, o que circula aqui. Então a gente também acaba estudando um pouco de mosquitos, né? E assim, para mim, me encontrei muito, né, dentro da parasitologia, tudo isso, porque a parasitologia, na verdade, ela é uma ciência que ela abrange, né, tanto a parte dos patógenos, mas também a parte da entomologia médica, né, que está relacionada aos vetores. Isso para saúde pública já são dados em que utilizam isso para uma tomada de decisão. Claro, porque se eu não sei de onde vem, como acontece, onde que eles estão, eu não tenho eu não tenho como ter subsídio suficiente para que sejam direcionadas políticas de controle e prevenção dessas doenças. Então, para eu, por exemplo, no caso de leishmaniose, que é a minha área, minha expertise maior, como que a gente consegue prevenir casos? Primeiro, eu tenho que reconhecer as áreas de transmissão, os focos de transmissão, saber quem são os vetores, as espécies de vetores, se elas são, que a gente chama de antropofílicas, se elas são atraídas pelo humano, né? E se há a circulação de patógenos ali, né, de leishmanias, no caso, que são os parasitas, e outros possíveis reservatórios, que geralmente aqui no caso da leishmaniose tegumental, os reservatórios eles são silvestres, né? E a Amazônia ela é rica de fauna silvestre. Então nós temos aqui uma diversidade muito grande, tanto de parasitos, né, de micro-organismos, como também dos seus reservatórios. As principais doenças desses vetores que a nossa região precisa de mais atenção? Seria a leishmaniose, a malária também. E já foi, assim, uma região de malária, assim, bem... Sim, hoje a malária no nosso estado, ela é bem isolada, mais ali para a região do Juruá, né? A gente tem casos aqui, para a região aqui mais do Vale do Acre, né? Já foi mais, mas deu uma controlada maior hoje, né? Até porque a malária é fatal, né? Esse controle, a pesquisa foi... Sim. Envolveu na época, acho que a gente só falava na malária naquele tempo. Sim. Né? E eu acredito que pesquisas assim, números, direcionamentos, ajudou muito na saúde Com pública. certeza. Em que hoje o nosso grande desafio está sendo na leishmaniose e outras mais. E Chagas, principalmente. Hoje eu diria das doenças vetoriais, claro que dengue sempre vai ser um problema, Sim. Isso é nível mundial, né? A gente tem focos de dengue e de transmissão altamente endêmicos, não só no Brasil, mas em vários outros países no mundo, países Sim. tropicais. Mas no Acre, hoje, na minha percepção, o que eu vejo que precisamos realmente focar nas ações, né, de políticas públicas seria doença de Chagas, por ser silenciosa, né? Muitas vezes a pessoa tem e não sabe, infelizmente, né? E quando vão descobrir, nós já estamos num momento crítico. Né? Exatamente. E as leishmanioses, né? Fazer pesquisa na Amazônia tem suas particularidades, que acredito que você ainda já dominou bem. Qual os principais desafios nesses dados científicos e principalmente logísticos da região? Com certeza. Quais foram os maiores aí nesse?
Olha, recursos financeiros, né? Porque são pesquisas que não são muito baratos, né? A gente sabe que tem um Fazer custo. pesquisa aqui deve ser. Tem Até um pela logística. pela né? logística, tanto de equipamentos para chegar aqui, insumos que precisa chegar aqui. Infelizmente, geograficamente, a gente está um pouco distante dos grandes centros, Sim, né? sim. Então, tudo demora para chegar, às vezes é um pouco burocrático para chegar até aqui. Então, a gente tem esses entraves logísticos de chegada de equipamentos e materiais, também recursos financeiros. Amostras, algumas, ou são todas aqui no laboratório? Precisa mandar alguma amostra para fora ainda? Infelizmente, não consigo fazer 100% tudo aqui, mas a gente está estruturando os nossos laboratórios na Universidade Federal do Acre, para que no Que não é futuro fácil breve montar essas a amostras. gente consiga processar, praticamente ser uma pesquisa 100% acriana, Que perfeito. né? Assim, não ter que mandar mais tanta amostra para fora. É importante a gente ter as parcerias com outras universidades, com outros centros, tanto no Brasil como fora. Não, mas o nosso foco é organizar nosso laboratório aqui, nós já estamos avançando. Com certeza, né? Com os estudos ecológicos, epidemiológicos, né, os taxonômicos, contribuem para as políticas públicas para serem mais eficazes? Como é que a gente poderia colocá-los aí para essa contribuição? Então, esses estudos, eles visam, como eu falei, sempre identificar. Então, a gente, por exemplo, teve um surto de leishmaniose. Teve um caso de leishmaniose muito curioso aqui em Rio Branco, na área urbana de Rio Branco. Urbana. É o mesmo caso que a gente já estava falando lá de Chapuri. Pois é, mas Rio Branco nós temos casos e está periurbanizando a doença. Só que sempre... Essa modificação do ambiente. Então, assim, teve esse caso, e agora o que a gente faz? Né? Então, a primeira coisa que fazer é ir no local. Teve ocorrência do caso, notificou, confirmou, é um caso, ambiente, né? Vamos verificar o ambiente. Conhecer o ambiente, fazer a vigilância epidemiológica e entomológica para saber se o vetor está por ali. E foi o que nós fizemos num caso que teve no conjunto universitário, em Rio Branco, de um morador que nunca foi para a área de mata. Nunca. Como que ele pegou, né? E aí a gente viu que atrás da residência dele, mais ou menos alguns metros, uns 100, 200 metros, tinha uma borda de mata grande. Então, nós colocamos as armadilhas na mata, na vizinhança e dentro da casa. E nós achamos o vetor dentro da casa. Então, não foi nem na mata. Não, ele pegou dentro de casa, infelizmente. Então, isso é a resposta que a gente dá para a vigilância. Aí, eles tendo isso, o que eles vão fazer? Vão visitar a casa, vão ver se o domicílio, porque o flebotomínio, né, é um vetor que ele prolifera, não é em água parada, como é o da dengue, mas na matéria orgânica em decomposição. Então, a gente viu, a casa não estava suja nem nada, estava muito bem organizada, mas orientar. Dar educação em saúde também para a população, para essas pessoas. Em algum momento ele teve esse contato. Exatamente. Que pode ter sido isolado. Então a gente falou, olha, mantenha seu quintal limpo, tente telar suas janelas. Esse trabalho também é feito pelo pesquisador. Sim. Uma orientação. Sim, então envolve tudo isso. E, no caso, os serviços de vigilância vão até o domicílio para tentar fazer uma borrifação, alguma coisa assim. O pesquisador, nesse momento, com uma equipe técnica Sim. das secretarias são essenciais. Sim, e é aí que a gente trabalha junto, é nessas ações. Olha, perfeito. É uma parceria, é uma cooperação técnica mútua para se chegar a esses dados. E identificaram Identificamos o vetor, também identificamos a presença do parasito em insetos vetores que estavam próximos, não estava dentro do domicílio, mas estava próximo. Então, 100, 200 metros não é tão longe assim para esse vetor positivo, né, que tem o patógeno chegar.
perto da casa, né? Ou infectar uma pessoa ou um animal. Isso é importantíssimo. Então, assim, são informações que a gente mapeia, né? E entrega o resultado para a vigilância. Ó, essa área, nós encontramos vetores, nós encontramos o patógeno. Então, é uma área de risco. Então, vocês já fiquem atentos que pode surgir casos. Surgir outros casos. E de que forma a produção científica, vamos dizer assim, regional, fortalece esse enfrentamento das doenças negligenciadas? Olha, podemos dizer que dados assim ajudam? Ajudam e muito, porque aquilo que a gente comentou, o serviço, ele já tem muitas atribuições, é muita coisa para fazer, que eles precisam fazer, pouco pessoal, muitas vezes, eles trabalham às vezes no limite de pessoas, ou no mínimo, na verdade, de pessoas. Fazendo por 3, 4. Exatamente. Então, a academia, ela pode vir aí para desafogar um pouco isso para o serviço. Não que a gente tenha que fazer o papel do serviço, mas a gente pode contribuir com essas informações. São muito importantes, né? Até, além do incentivo à pesquisa, ela é são dados para tomada de decisão da gestão em si. Com certeza. E aí, eles sabendo, essa área é um foco de transmissão, a gente deu essa informação. Então eles já vão... que é bom a produção científica, porque falam assim, eu vou fazer pesquisa para quê? A resposta. E eles precisam dessa informação. Precisam dessa informação, perfeito. Você atua nessa formação dos estudantes, né? Tanto Sim. Na enfermagem. Isso. Na medicina. Na medicina e na nutrição. E na nutrição. Se tivesse farmácia na UFAC, provavelmente seria. Quando será? Porque eu já fiz parte de tantas reuniões para o curso. Fica aí a dica para todo mundo, gente. Vamos tirar do papel, porque já teve vários, né? Vários colegas que contribuíram de uma forma muito direta. Mas parece que já deu uma boa caminhada. Vamos pro caminho, né? Acredito que não será num futuro mais muito distante, não. Olha aí, eu nem vou falar o tempo que foi essas reuniões, para não falar assim muito o tempo que nós estamos envolvidos nisso. Como inserir a visão da vigilância, né, e dos vetores nessa formação desses profissionais? Eles entenderem que esses dados são importantes. Na própria graduação, na disciplina de base, a gente trabalha bem essa parte com eles, né? Então, como na disciplina de parasitologia, seja na parasitologia básica, parasitologia humana ou parasitologia médica, nos cursos de graduação, principalmente da saúde, a gente trabalha bem essa parte de vigilância com eles, né? Para cada doença parasitária que envolve a transmissão por vetores, eles reconhecem, eles têm aulas práticas, eles têm as aulas teóricas, às vezes eles fazem até prática de campo quando é possível, principalmente para os alunos da pós-graduação, né? Mas na graduação eles têm na minha disciplina, né, que eu ministro para eles têm uma base bem sólida em relação a isso, a questão da vigilância dos vetores e a atuação deles como profissionais de saúde e educadores de saúde, de uma certa forma, né? Porque todos nós que temos uma área de saúde também, exatamente, incentivá-los com certeza. Isso. O papel do farmacêutico, assim, você na equipe multi, né? Porque nós identificamos que a gente trabalho muito bem com os enfermeiros, com os nutricionistas, com os médicos em si. Acredito que a gente consegue aí nesse tempo caminharmos juntos e desenvolver muita coisa juntos, né? Quando falamos nas doenças parasitárias e vetoriais, como é que é esse cenário para trabalhar o farmacêutico junto com os demais da MUT? Então, nessa área, eu tenho muitos exemplos de colegas da farmácia que migraram para essa área, que trabalham assim como eu. Estão te seguindo, né? Então, você é referência. Alguns, sim, mas assim, de outros estados, né? Farmacêuticos de outras universidades que atuam, né, nessa área mesmo. Não é uma área muito comum a gente ver farmacêutico, mas é totalmente possível um farmacêutico estar inserido nessa área. Tanto na parte do diagnóstico, né, é extremamente importante, o farmacêutico tem a total expertise técnica para estar na frente dos diagnósticos dessas doenças, né, tanto na parte de bancada, como também na parte de educação em saúde dessas populações.
Então, assim, quando eu tenho colegas farmacêuticos trabalhando comigo, eles trabalham em todas as áreas. Eles vão tanto para campo, para a parte de vetores também, reconhecer os vetores, apesar que os biólogos têm mais aptidão para isso, né? Trabalhar com inseto, né? No caso, tem mais aptidão os biólogos. Mas a parte que eles trabalham sim, também sim. eu acho que é mais carga horária. Sim, mas a parte de diagnóstico, farmacêuticos é uma peça fundamental. Então, o diagnóstico ele não vai só no paciente, mas a gente também precisa saber o patógeno que está no inseto. Então, o farmacêutico ele recebe esses insetos que vêm nos tubinhos e ele pode processar as técnicas laboratoriais. Então, é bem legal trabalhar, porque o biólogo, ele também tem bastante vivência também de laboratório, mas o farmacêutico, ele tem um pouco mais de refino nessa parte de análises clínicas, né? O biomédico também. Mas eu gosto muito quando tem colegas farmacêuticos trabalhando que conseguem deslanchar essa parte de diagnóstico junto comigo. Então, é uma fase do processo que faz a diferença, né? a gente precisa saber o que tem ali, né? O que está acontecendo, o que está circulando, né? Ele tem esse diferencial, o colega. Por isso que a gente fala que a nossa profissão é tão ampla, porque a gente consegue estar no meio da pesquisa, imagina, analisar um patógeno. Uhum. Isso é perfeito. Como a pós-graduação por meio da PPG-CITA e da Rede Bionorte contribui para consolidar a pesquisa na região? Como é que é? Eu curiosa para saber já os programas de pós-graduação. O PPG-CITA é o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia na Amazônia, tá? Da Universidade Federal do Acre. É um programa de mestrado, ele é um mestrado nível 4 CAPES. Tá? Então é um programa muito bom, né? Bom. Não é porque eu faço parte dele, mas eu gosto muito. Muito orgulho de ter nossa farmacêutica, então, inserida num programa de uma magnitude. Ele é muito bom. Muito bom. E assim, inclusive, quero deixar que a gente está com o edital aberto para os colegas que desejam fazer mestrado. Por favor, colegas, é importantíssimo isso. Então, o edital é a nossa contribuição à saúde pública do nosso país. É quando a gente participa desses programas de pós-graduação e seja depois na nosso mestrado e doutorado. Sim. É uma possibilidade de ajuda ali, né, para a população. Com certeza. E o CITA, ele é um programa legal porque ele é multidisciplinar. Então, você tem várias áreas interessantes ali. Tem a área das ciências da saúde, que colegas farmacêuticos podem tentar alguma vaga. Tem a área da parasito, que é a minha área. Tem a área da biodiversidade. Tem colegas que trabalham também com biotecnologia, nanotecnologia, que também é aplicável para os colegas farmacêuticos. Então, é um programa muito versátil e com áreas muito diversas, né? Então, a gente tem colegas biólogos, biomédicos, farmacêuticos, tem educadores físicos, já me encantei, né? Com o projeto, esse um programa especial. E a Rede Bionorte, ela é só para doutorado, né? Então, ela é uma rede que, na verdade, é um programa que engloba várias universidades da região norte, que integram essa Rede Bionorte, né? E ela é conceito 5, né? Ela tem uma nota muito boa também na CAPES. Então, para os colegas que já têm mestrado e que desejam fazer doutorado, né? Pode ingressar na Rede Bionorte. Também tem várias áreas. No site da UFAC? No site da UFAC. Os dois estão com editais abertos agora. Acho que até março só já termina. Colegas, fica a dica. Isso é importantíssimo para a nossa região e para a nossa contribuição. Você lidera esse grupo de pesquisa cadastrado no CNPq? Sim, é um grupo de pesquisa que é relacionado só a estudos taxonômicos de vetores, né? Na verdade, epidemiológicos e taxonômicos de vetores na Amazônia. O que representa isso? Na verdade, isso, falando um pouco de grego, né?
Oh, meu Deus, ela tá ela é cadastrada assim, lidera um grupo, gente. Vocês têm ideia? Fala um pouquinho de liderar um grupo nesse É assim, tamanho. o CNPq, né, ele abre essa oportunidade para você cadastrar grupos de pesquisa, né? Então, a gente cadastrou esse grupo, convidamos vários colegas, né, tanto da Universidade Federal do Acre como de outras universidades que estudam insetos de importância médica, né, vetores, né, mosquitos, enfim. Então, tem colegas de barbeiro, tem colegas de flebotomínio, que é a minha área, tem colegas que estudam mosquitos, né? Então, a gente criou esse grupo, né? E aí esse grupo ele integra alunos de pós-graduação, alunos de graduação e pesquisadores de várias universidades, né? A gente tem colegas da Fiocruz, a gente tem colegas da USP, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Goiás e aqui do Acre. E a ideia do grupo é que todo mundo se converse e tudo que nós produzirmos, né, de conteúdo acadêmico, científico, para elevar o nosso grupo. Né? Então, a gente troca informação, a gente faz parcerias, né? Às vezes, eu quero desenvolver uma técnica tal aqui para diagnosticar tal patógeno, mas eu não tenho como fazer. Então, vou conversar com um colega da outra universidade se ele pode fazer, aí eu mando as amostras. Então, é uma colaboração, né, na verdade. Bom, doutora, isso daí não é só liderar, você está, além de tudo, fomentando Isso. a esse grupo trabalhar ainda com esses setores. Isso é importantíssimo, acho que para todos nós. Essas principais linhas e objetivos do grupo, desse estudo ecológico, epidemiológico e taxonômico, né? Desses setores, a importância médica para a Amazônia Ocidental. Então, a gente busca principalmente mapear áreas de transmissão, né? Fazer estudos... E tem no Brasil todo? No Brasil todo, só que mais aqui para a Amazônia Ocidental, mais aqui o Acre, né? Mas como a gente tem as colaborações fora, né? Então os outros colaboradores ajudam. Para ajudarem na questão das amostras? Isso. Perfeito. Mas a ideia é fazer o mapeamento das grandes áreas de transmissão, reconhecer quem são os vetores, reconhecer quem são os patógenos. Até porque muda também. Aí muda. Quando você está lá no sul lidando com questões da nossa Amazônia. Sim. E também a gente está relacionando tudo isso com questões climáticas hoje em dia, né? Que está muito em alta isso, as alterações ambientais, as alterações climáticas. Então, tudo isso, todas essas informações que a gente tem nesse estudo, nesse grupo, a gente consolida essas informações para depois correlacionar todos esses resultados com dados climáticos, com dados ambientais, para ver se essas mudanças estão impactando no aumento ou diminuição de doenças. E o impacto disso, assim, esse grupo já conseguiu publicar? Muito. Já saíram muitas publicações, graças a Deus. Não, isso é importantíssimo, porque são dados bastante. Que você tem que produzir e soltar isso, não deixar reter, que são dados importantíssimos. Essa pesquisa de vetores, ela dialoga com essas mudanças ambientais, como você falou, e as transformações em todo o território amazônico, isso é identificado? Na verdade, acho que não só na Amazônia. A Amazônia, assim, em especial, porque ela tem toda a sua particularidade, né? Mas a gente sabe que esses impactos, eles vêm, acho que em todo o mundo, né? A gente vê o Brasil, né? A gente tem muitas doenças tropicais aqui no Brasil e, querendo ou não, o nosso país, ele tem uma biodiversidade incrível. A gente tem 5 biomas diferentes aqui. Cada bioma tem suas especificidades. Então, a gente, por exemplo, nós temos vetores que são exclusivamente amazônicos. Só existe na Amazônia. Mas a gente tem vetores que eles estão na Mata Atlântica ou nos Pampas e só estão lá, não estão em outro lugar. Então, assim, estudar o ambiente num todo, a gente consegue obter essas informações, né, para saber o que tem na Amazônia, o que tem no Cerrado, o que tem na Mata Atlântica, e como eles se conversam, e as mudanças em cada um desses ambientes, o quanto isso impacta na dinâmica das doenças, mas também na fauna e flora,
né, como Sim. um todo. Porque, assim, essas mudanças climáticas, elas estão diretamente proporcionais a toda essa mudança na saúde também Sim, hoje, sim. que nós estamos vivenciando, Uhum. né? Tantas doenças hoje, até as negligenciadas. E hoje, Rosana, um tópico assim que está muito em alta, eu acho que os colegas já devem ter ouvido falar, é a saúde única. Saúde, abordagem em saúde única. O que que é a saúde única? Ela não estuda somente eu, não é só o ser humano como centro, mas é o ser humano e todo o seu entorno. Então, a saúde única, ela estuda o animal, que pode ser um reservatório para uma doença que pode atingir um ser humano. Ela estuda um inseto que pode veicular um patógeno para o ser humano. Então, hoje, principalmente as doenças vetoriais, a maioria dos pesquisadores hoje estão tentando trazer essa abordagem em saúde única, As que é mudanças estudar tudo. ambientais que acontecem com os Ex- próprios vetores. Exatamente. É uma diferença, é um estudo que precisa estar bem atentas a essas mudanças, como você colocou, que foi na casa. Como assim? Uhum. Algo que a gente estudou que era de uma mata. Exatamente. Então, as E essa mudanças mudança. estão impactando de alguma forma, né? E aí a gente precisa avançar, né, nas vigilâncias, ciência e investimento. Como? O E esses investimento aí? é a parte Como mais é que vocês complicada. estão conseguindo tudo A isso? gente Parceiros. né, a parceria com as outras instituições que quando elas têm algo, né, assim, elas têm algum recurso, né, então, sem parceria a gente Para a não região consegue. norte, conseguimos. Atualmente eu estou com o projeto do Amazônia Mais 10, né, que é um projeto onde nós temos várias fundações de amparo à pesquisa no estado. No caso, eu estou, vamos dizer, sendo fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, que é a FAPAC, juntamente com o CNPq. Né? Então, foi um grande edital, né? Onde várias instituições da região amazônica, em parceria com outras universidades fora da região amazônica, puderam concorrer a esse edital para conseguir recursos. Nós conseguimos um recurso, né, nesse edital do Amazônia Mais 10, onde a gente tem trabalhado mudanças ambientais, impactos ambientais e dinâmica de transmissão de doenças em Cruzeiro do Sul. Aí a gente estuda leishmaniose, malária, doença de Chagas. E a gente falando das mudanças ambientais novamente, tá vendo que isso, assim, hoje é o assunto. É o assunto do momento. As mudanças. E aí esses parceiros, eles fomentam todo esse investimento e essas pesquisas. Sim. Produto final, as publicações. E a informação que a gente vai ter e levar aos serviços de vigilância para que eles possam ter direcionamento para as tomadas de decisão. Para o que eu vou fazer para diminuir os casos de malária? É um grande incentivo para que se possa ter dado para cada... As prioridades hoje nessas pesquisas de vetores, quando saem editais assim de investimento. Geralmente eles procuram mais as doenças assim que são mais fatais ou letais. Leishmaniose, ela tem sua importância? Tem, mas ela acaba não tendo, vamos dizer, a mesma visibilidade que malária, por exemplo, ou que Chagas. Porque a gente sabe que malária ela pode ser fatal, ela pode levar a óbito rapidamente. Chagas também, a gente tem casos fatais de Chagas, né? Já a leishmaniose tegumentar, ela não é tão fatal. Então, vamos deixando ela dá para tratar, dá para segurar um pouco, né? Então, geralmente tem esses níveis de prioridade, né? Então, sim, acho que a Chagas, então, hoje Chagas no Acre é uma doença que precisa de muita atenção. Né, porque a gente tem toda a questão do consumo, né, dos alimentos que podem estar contaminados, como o açaí, né? O açaí faz parte da nossa cultura, né, alimentar. Sim. Então, e por ser uma doença que ela pode ser silenciosa, a pessoa ela pode ficar assintomática por longos períodos da sua vida e daqui 10, 15, 20 anos manifestar uma cardiomegalia, né? Então, Chagas hoje eu diria que ela é uma das doenças que mais merece atenção no nosso estado. Então, é essas que a gente precisa. E esse conselho você daria aos estudantes, né? Vamos aí pensar que nossos colegas estão aí, já têm essa admiração pela doutora Andréia, mais ainda em saber que está inserida
num cenário tão marcante para todos nós que estamos ali vendo e acompanhando. Que conselho você daria a esses estudantes que desejam seguir a carreira científica, e principalmente na área da saúde pública, né? Nessa grande contribuição que você já dá. Bom, eu diria que ainda na graduação procurem um professor que esteja relacionado com a área de pesquisa, que tenha algum projeto em andamento. Às vezes pode ser que não esteja na sua universidade, mas que você possa buscar fora também, né? Às vezes um estudante de universidade particular, às vezes pode ser que não tenha ali, mas que ele busque fora também isso, né? Então é importante na graduação você já ter uma ideia disso. Se não foi possível na graduação, busque um mestrado. Né? O mestrado, eu diria que é uma segunda chance de você ter esse despertar acadêmico. Tá? Então, a Universidade Federal do Acre, a gente tem muitos programas bons, né? Então, todos os anos nós temos editais. Bastante né? procurado? Bastante procurado, tem Isso é sido. Né? A gente, na área da saúde, a gente tem o Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, que é um programa que recebe muito bem os colegas da área da saúde. Temos o mestrado e doutorado na saúde coletiva, também é um programa forte lá dentro. E tem o programa de Ciência e Tecnologia na Amazônia, que é o CITA. Né? Então, todos esses eles têm nível mestrado. Então, para quem está terminando a sua graduação, que quer ingressar numa área de pesquisa, procure um professor pesquisador, né? Veja se você vai ter afinidade com aquela linha de pesquisa que ele trabalha, para aí você ter o seu pontapé inicial. Eles falam muito assim, estudante, mas por que eu não quero dar aula? Então, por que eu vou fazer o mestrado? Você não acha que a interpretação equivocada do que é hoje está inserida nessa pesquisa? Com certeza, eu acho assim, o mestrado, mesmo que a pessoa não atue na Sim. área acadêmica, né, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele funciona de uma maneira diferente, mas o mestrado, ele te amplia muita visão de muitas coisas. Você aprende a ler um texto acadêmico, um artigo científico, a interpretar melhor aqueles dados. Então, eu vejo hoje o mestrado prepara muito nesse sentido. Profissional. Né? E também é algo a mais no seu currículo. Alguns concursos, o mestrado ele pode ter um peso, pode Sim. pontuar um pouco mais. Então eu não vejo que seja não só, né? Acho que tem como contribuir com a saúde pública. Sim. De uma maneira nas pesquisas. Sim, com certeza. Isso eu acho que é esse diferencial que a gente tem que estar colocando essa sementinha no coração dos nossos colegas quanto a isso. E para encerrarmos, né? Eu podia ficar aqui com a doutora Andréia assim, bem um tempão, né? Para a gente saber mais sobre pesquisa. Deixa esse espaço para que você possa deixar essa mensagem aos futuros pesquisadores, porque eu acredito que aí tem vários colegas que têm esse desejo e ainda não despertou. A todos os profissionais de saúde também, nós temos aí grandes colegas fora que também acompanham nossos podfarmas, desde já agradeço, e que desejam contribuir para a ciência e para o fortalecimento da nossa saúde pública na Amazônia. O que eu posso dizer aqui, ali na sua câmera. Bom, o que eu posso dizer para os colegas é que perseverem, né? Busquem com perseverança. Não é um caminho fácil, mas a nossa saúde pública precisa, né? A população, de uma forma geral, ela precisa dessa informação. Eu acho que hoje o que nós temos de informação, do que sabemos hoje sobre como controlar uma doença, como prevenir uma vacina, ela veio de um pesquisador. Né? Então, para quem gosta da área, para quem tem a afinidade, quem quer, é um caminho de muita perseverança, mas que vale a pena. Então, assim, a palavra que eu deixo é perseverança para os colegas. E dá certo, vocês estão vendo. Gente, assim, estamos finalizando mais um podcast, mas eu gostaria aqui de deixar o nosso carinho à doutora Andréia. A doutora Andréia Brilhante sempre foi aquela pessoa que a gente, desde quando conhece, já fala assim, nossa, ela brilha, né? Ela sempre brilhou. Então, assim, acho que eu acompanhei quando ela foi, a posse dela ainda no estado, né, entrando,
e no estado não, na UFAC, Uhum. e o que ela galgou para chegar onde está, e aí você vê que ela não desiste, é uma pesquisadora nata, e nós farmacêuticos podemos dizer, assim, desde a época que fui conselheira, a gente não deixa de olhar os colegas como grandes referências para a nossa profissão. E aí já deixo aqui que você sempre foi uma grande referência para todos nós de conselho. E eu acho que é assim que a gente mostra o que é valorizar a profissão, né? É com profissionais assim. Então eu tenho que te agradecer pelo que você é, o que você se tornou e o que você dá de exemplo para todos os nossos colegas farmacêuticos. Agradecer por aceitar esse convite. Sei que a agenda dela não é assim, olha, fui, né? E essa diferença que ela faz na vida de tantas pessoas, é isso que a gente fala, que não é só essa mudança na vida do nome do farmacêutico, mas na saúde pública do nosso estado e do país. Porque isso, gente, publicado vira referência para o mundo. Sim, com Então certeza. eu te agradeço por participar, por estar aqui. Obrigada. E dizer que somos sim, tem um monte de fãzinho seu, viu, que fica só te seguindo. Obrigada. E continue com essa perseverança, assim, não deixe de voltar. Com certeza. E o que tiver de novidades lá, tragam pra gente. Não, com certeza. Porque o Pod Farmas é isso, é informação e é trazer um pouquinho daquilo que a gente pode contribuir para a nossa sociedade. Muito obrigada, doutora André. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. E um abraço para todos, né? Principalmente para os meus ex-alunos queridos. Eles devem estar todos de olho, falando assim, olha, de volta. E ficamos aqui com mais um Pod Farmas, o podcast do colega farmacêutico e da sociedade que ama essa profissão também, como a gente. Obrigada e até a próxima.